Olá, galerinha! A aula de hoje será sobre núcleo, cromossomos e clonagem. Roda a vinheta, tio Val volta já, hein? E aí, pós-vinheta, né? Estamos todos aí agora antenados com o estudo do núcleo, cromossomos e clonagem. Bom, só relembrando para vocês que as células elas são divididas em dois grupos quanto à organização nuclear. Aquelas que possuem núcleo são chamadas de células eucariontes e aquelas que não possuem núcleo organizado são chamadas de procariontes. Então a aula de hoje vai ser exatamente para nós estudarmos as características do núcleo, sendo assim das células eucariontes ou eucarióticas, tá joia? Então vamos lá. De início nós vamos falar um pouquinho sobre a morfologia da carioteca. Mas, professor, quem é a carioteca? A carioteca nada mais é do que a membrana do núcleo, certo? Nessa imagem aqui à esquerda nós temos a micrografia. Quase não sai. Nós temos nessa imagem aqui a micrografia, ou seja, uma imagem retirada de microscópio eletrônico, tá? Onde nós podemos observar a estrutura da carioteca, que é a membrana nuclear, e é ela que a gente vai falar agora, é dela que nós iremos falar agora, no caso a morfologia dessa membrana. Tá joia? Aqui à direita, uma figura, um desenho, representando esta imagem que é real. Tá? Foi captada por um microscópio. Então a carioteca, essa membrana externa, está envolvendo o núcleo da célula. Aqui também na figurinha a gente pode perceber ela em verde. E ampliando aqui o detalhe dela, nós temos a percepção de que ela na verdade não é uma, mas sim duas membranas. Se vocês perceberem, a membrana da carioteca, certo? Ela é dupla, ok? Dentro desta membrana, né, ou seja, entre uma membrana e outra, existe um espaço que é chamado de espaço perinuclear, tá? É aquele espaço que está separando uma membrana da outra. E um detalhe importante, muito importante para os estudos de hoje, é que a membrana plasmática ela tem poros, ela apresenta buracos, tá? Por onde a célula vai se comunicar com o interior do núcleo e vice-versa. Se vocês olharem aqui na micrografia, nós temos aqui algumas aberturas em branco que representam exatamente esses poros da membrana nuclear, da carioteca. Tá joia? Dando continuidade aqui às estruturas que formam a carioteca, nós temos o nucleolo. O nucleolo é uma região concentrada de material genético, ou seja, de cromossomos, né, de DNA, veja aqui na imagem. Temos também como destaque a cromatina, certo? Essa cromatina ela é dividida em eucromatina e heterocromatina. E temos os poros, a indicação da localização dos poros, que tem como função permitir a comunicação interna e externa do núcleo. Então, se o núcleo nós vamos ver mais adiante que ele vai enviar informações, né, a partir do material genético. Essas informações elas irão passar pelo poro da membrana carioteca. Beleza? Então, ó, basicamente a morfologia da carioteca é essa, certo? Lembrando que carioteca é a membrana que envolve o núcleo das células eucariontes. Tá, beleza? Vamos dar continuidade então. Bom, agora a gente tem aqui uma representação esquemática dos cromossomos. Né? Como nós podemos ver nas imagens, nós temos aqui 5 imagens. Vou começar aqui da imagem número 5. Geralmente a gente vê nos livros didáticos o cromossomo sendo representado por um X. Tá? Mas na verdade esse X é um cromossomo quando ele está bem espiralado. Se nós pudéssemos ir esticando esse cromossomo, tá? Pegando a pontinha desse fio aqui e esticando ela, nós teríamos na visão aqui da imagem 4, certo? Depois, continuando a esticar esse fio, a visão da imagem 3, continuando a visão da imagem 2 e até chegarmos ao DNA propriamente dito. Isso daqui é uma representação gráfica da molécula de DNA, que a gente já vai falar sobre ela, sobre as características dela, tá já? Essas bolinhas azuis aqui são proteínas chamadas de histonas, que também estão presentes no nosso material genético. Então essa é a representação esquema, partindo lá da imagem 5, né, que é o cromossomo em si, até a imagem 1, que é o nosso DNA
propriamente dito. Tá? Com relação ao cromossomo, nós temos aqui a morfologia dele, ou seja, a forma. Então a gente tem aqui para destacar para vocês, em primeiro lugar, o centrômero. Tá? Como o próprio nome está dizendo aqui, centrômero, centro. Então seria não necessariamente no centro, no meio do cromossomo, mas esse centrômero é a região onde os cromossomos se encontram. Vocês veem que ele é formado por duas cromátides, tá? Que a gente tem representado, este retângulo aqui está indicando a cromátide de baixo e aqui em cima seria a cromátide superior. Cada parte dessa cromátide é chamada de braço cromossômico. Como vocês veem aqui, temos um braço, outro braço, outro braço e outro braço. Tá? E cada região que tem um achatamento, vamos dizer assim, uma diminuição de diâmetro, a gente chama de constricção. Nesse caso aqui, o centrômero é a constricção primária. Tá? Enquanto que nesse exemplo aqui, nós temos uma constrição secundária. Então essa é basicamente a morfologia cromossômica. A gente vai ver agora, no próximo slide, quando esse centrômero localiza-se em regiões, em alturas diferentes do cromossomo. Só lembrando, esse cromossomo aqui ele está deitadinho, certo? Vamos ver aqui na próxima imagem. Vejam aqui, ó, como é que a gente classifica, como é que a gente dá nome aos cromossomos de acordo com a posição do centrômero. Vejam que quando o centrômero está dividindo o cromossomo ao meio, certo? A gente chama ele de metacêntrico. Meta é um prefixo que significa meio, certo? Quando, porventura, o centrômero, que é a constrição primária, né, que nós vimos na figura anterior, está um pouco acima do meio, a gente chama de submetacêntrico. Sub, um pouco acima. Tá? Quando ele está próximo da extremidade, quando essa constrição primária, a gente chama de centrômero, está próximo da extremidade, nós damos o nome de acrocêntrico. E quando ele está no final, já na extremidade mesmo, vejam, nós damos o nome de telocêntrico. Então, aqui nós temos a classificação cromossômica de acordo com a característica que é posição do centrômero. Neste próximo slide nós vamos ter o cariótipo. O que é um cariótipo? O cariótipo é você pegar todos os cromossomos de qualquer espécie de ser vivo, tá? E agrupar eles aos pares, já que existe uma condição para que os cromossomos se agrupem, eles têm que ser homólogos. O que é um cromossomo homólogo do outro? É um cromossomo igual ao outro. Vocês sabem que nós, seres humanos, recebemos 23 cromossomos vindos do nosso pai, através do espermatozoide, e recebemos 23 cromossomos vindos de nossa mãe, através do óvulo. Então, esses 23 cromossomos irão se encontrar lá no ato da fecundação e, a partir daí, nós teremos um indivíduo que a gente chama na biologia de diploide. Ele tem dois conjuntos de cromossomos, um que veio do pai e outro que veio da mãe, e aí nós temos 46 cromossomos, formando 23 pares. Então, quando eu pego os cromossomos de qualquer espécie e agrupo eles de acordo com a igualdade, pego os homólogos e junto eles, eu formo um cariótipo. Então, o cariótipo é a representação, o agrupamento desses cromossomos. Se vocês observarem aqui à esquerda, eu tenho a representação de um cariótipo de um indivíduo do sexo masculino, e à nossa direita eu tenho a representação do cariótipo de um indivíduo do sexo feminino. Vejam que ele vai do número 1, 2, 3, 4, 5, no caso aqui os pares, até o par de número 22. Então, é interessante frisar para vocês que esses 22 primeiros pares de cromossomos, nós chamamos eles de cromossomos autossômicos, tá? Ou autossomos. Estes cromossomos, lá em genética, terceiro ano, a gente discute alguns tipos de heranças que são herdadas a partir do nosso material genético, no caso dos nossos pais, ou que nós transmitimos para os nossos descendentes. E a maioria dessas heranças, elas se encontram nesses 22 primeiros pares, que são chamados de cromossomos autossomos. Já o último par, que é o par de número 23, ele é o que determina o sexo do indivíduo. Neste caso aqui, o sexo é masculino, pois ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Creio que vocês já devem ter visto em alguma literatura,
XY é homem, XX é mulher. Então, essa é a representação desses pares de cromossomos. E no último par, que é o par de número 23, para ser do sexo masculino, ele tem que ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Já no caso dos indivíduos do sexo feminino, tá? Nós temos o quê? Os 22 primeiros pares, tudo certinho aqui, que são os autossomos, enquanto que o último par, no caso aqui, como é feminino, tem 2 cromossomos X e nenhum Y. Então aqui é o indivíduo do sexo feminino. Algumas doenças, como a síndrome de Down, por exemplo, ela ocorre quando lá na meiose, que é o processo de divisão celular que nós vamos estudar ainda, quando lá na meiose ocorre um defeito, um problema, né? Onde não se separam os cromossomos. Então, lá no par de número 21, ao invés de você encontrar 2 cromossomos, você encontra 3. Por isso que a síndrome de Down também é conhecida lá na genética como trissomia do par 21. Trissomia, tri de 3. Somia aí de cromossomos, então ao invés de você ter 2, você tem 3 cromossomos no par 21. Ok? Mas isso é conteúdo para uma outra aula. Por enquanto, cariótipos, filé, todos entenderam. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos então, com relação à clonagem de mamíferos, já que a gente está falando de núcleo de cromossomos, vou explicar para vocês aqui rapidinho como que foi clonada a ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero aí com um certo êxito, né, na clonagem. Vamos ver quais foram os procedimentos utilizados para clonar este mamífero. Primeiro nós vamos ter que identificar quantas ovelhas foram utilizadas para clonar Dolly. Tá? Dolly está aqui no finalzinho, certo? Essa ovelhinha aqui é o clone. E antes do clone nós temos 3 ovelhas. Uma mãe de aluguel, que só emprestou o útero, tá? E temos as 2 primeiras ovelhas. Uma que a gente chamou de ovelha matriz e a outra que a gente chamou de ovelha doadora de óvulo. O que foi que aconteceu? Dessa ovelha matriz retirou-se uma célula da glândula mamária, certo? Essa célula da glândula mamária ela vem com seu núcleo, aqui em vermelhinho. E da ovelha doadora, do óvulo, né, retirou-se este óvulo, obviamente dela, retirou o óvulo, e deste óvulo, né, que a gente chama lá na citologia de ovócito, certo? E foi retirado o núcleo dele. O que é que aconteceu? Pegou 2 células diferentes, uma de uma ovelha, que foi a da glândula mamária, e da outra ovelha retirou-se o óvulo. Dessas, o que foi que os cientistas fizeram? Retiraram o núcleo do ovócito, certo? Ou seja, a célula ficou sem núcleo. Lembra que o núcleo contém um material genético? Beleza. Se o núcleo contém um material genético que é responsável por todos os processos, todas as reações químicas dentro da célula, este óvulo sem núcleo não funcionaria para nada. Mas aí o pesquisador fez o quê? Imaginou o seguinte: vamos retirar o núcleo da célula que veio da ovelhinha, lá da glândula mamária, e introduzir dentro deste óvulo, e assim eles fizeram. Introduziram esse núcleo, fizeram uma fusão, né, das cariotecas, ou seja, dos núcleos, e o material genético, no caso aí o DNA, se uniu. Tá? Depois eles deram algumas descargas elétricas, algumas reações químicas aconteceram, e as células começaram a se multiplicar. Quando essas células começaram a se multiplicar por divisões que a gente estuda na citologia, que são as divisões mitóticas, né, por mitose, uma célula se divide em 2, 2 em 4, 4 em 8 e assim sucessivamente. Eles pegaram o embriãozinho e implantaram na mãe de aluguel. Até aqui nós temos 3 ovelhas envolvidas. A ovelha que doou a célula mamária, a ovelha que doou o óvulo e a ovelha que emprestou a barriga para a barriguinha dela lá para gerar, desenvolver no caso, não para gerar, para desenvolver esse embrião. Tá? E depois de um certo tempo nasceu a ovelha Dolly. Então a pergunta é, Dolly, geneticamente falando, é filha de quem? É filha da ovelha que emprestou o útero? É filha da ovelha que doou a célula da glândula mamária? Ou é filha da ovelha que doou o óvulo? E aí, pensaram? Muito bem. Creio que vocês já devam ter percebido que Dolly, né, a ovelhinha Dolly, ela é
filha, geneticamente falando, ela é filha da ovelha que doou a célula da glândula mamária. Por quê? Porque foi dessa célula que se retirou o núcleo. Então, o material genético que a ovelhinha Dolly tem é proveniente do núcleo da célula da glândula mamária. Tá? Isso aqui cai muito em questões de vestibular. É só questão de você ficar atento às informações. Sim, algo importante sobre Dolly é que Dolly morreu precocemente. Ela envelheceu precocemente. E aí é uma linha de debate que a gente pode depois realizar uma conversa bem legal sobre essa questão do porquê Dolly envelheceu, o que é que os pesquisadores e os cientistas acreditam que tenha acontecido. Tá já? Bom, então agora a gente vai ver a estrutura do DNA, certo? Só lembrando, a carioteca, lá do iniciozinho, é a membrana do núcleo. E dentro do núcleo está o nosso maior tesouro, que é o DNA. Então, a partir de agora, a gente vai conhecer o DNA. Vamos entender como ele é formado molecularmente falando, como é que ele funciona lá dentro do núcleo celular. Tá vendo? Para início de conversa, o DNA ele é formado por estruturas que a gente chama de nucleotídeos. Tá? Os nucleotídeos eles são constituídos por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Observe aqui a bolinha, essa casinha e essa bandeira. Então aqui é a formação de um nucleotídeo. Então cada nucleotídeo tem a mesma composição. Ó. Um grupo fosfato, tá? Um açúcar, que é uma pentose. Pentose porque tem 5 carbonos, lembram disso? E uma base nitrogenada. Tá joia? E aí, geralmente, quando a gente ouve falar em código genético, o código genético ele é feito de acordo com uma sequência de trincas de bases nitrogenadas. Quem são as bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas são A, T, G e C. A de adenina, T de timina, G de guanina e C de citosina. O que é que vai acontecer? C só se liga com G, ou seja, a citosina só liga com guanina e a timina só liga com adenina. E vice-versa, obviamente. Tá? Então, essa combinação aqui é a única. Isso para a molécula do DNA, a gente vai explicar daqui a pouco com mais detalhes para vocês. Quimicamente falando, a molécula, o grupo fosfato, que é representado por essa bolinha aqui, ó, a letra P lembra que é fósforo na tabela periódica. Tá? Então, esse grupo fosfato aqui, ele é composto por um fósforo, obviamente, e esse fósforo está interligado a outras moléculas, ó, a hidroxilas aqui e oxigênio. Ok? Então, quando a gente falar bolinha, casinha, bandeira, lembrem que a bolinha, na verdade, é um grupo, né, que tem fósforo, compõe o seu componente principal, o fósforo. Ok? A pentose. A pentose, como eu já disse a vocês, ela é um açúcar, certo? O açúcar, como assim, professor? Nós temos açúcar no DNA, temos açúcar no DNA, por isso que a gente é docinho, docinho, não é verdade? Então, o que é que acontece? As pentoses, quando é de um DNA, nós vamos colocar a letrinha D dentro dessa casinha aqui, porque essa letra D ela representa o nome do açúcar, o nome da pentose do DNA, que é uma desoxirribose, certo? Quando for de um RNA, nós vamos colocar um R ali, porque representa o açúcar do RNA, chamado de ribose, certo? Que também é uma pentose. Pentose, penta vem de 5, ó, porque tem 5 carbonos na molécula, certo? Se você for contar aí, começando, o número 1 já está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tem 5 carbonos. Professor, o que é que vai mudar, então, de uma desoxirribose, que é do DNA, para uma ribose, que é do RNA? O que vai mudar é a organização molecular, certo? Se nós observarmos nessas duas figuras aqui, só há um detalhe, né, importante aí e que faz com que haja uma mudança na molécula. Estão vendo que aqui embaixo, no carbono 2, tem uma hidroxila, enquanto que nesta outra pentose aqui, no carbono 2, só tem o hidrogênio, ela não tem o oxigênio para formar a hidroxila. Então, tudo que você observar depois disso é igual. A única coisa que muda é isso aqui. Então, é o que diferencia
a pentose do DNA da pentose do RNA. E com relação às bases nitrogenadas, que eu falei para vocês, tá? Elas são divididas, elas são agrupadas em bases pirimídicas, que são citosina e timina. A uracila ela só está presente no RNA, depois eu falo para vocês. Tá? E bases púricas, então, bases pirimídicas e bases púricas. As púricas são adenina e guanina, só relembrando, viu? Adenina não liga com guanina. Adenina só liga com timina e guanina só liga com citosina. Então aqui a gente tem a estrutura do DNA de forma bem simplificada, tá? Mas que vai funcionar legal para vocês compreenderem os próximos slides. Bom, falei para vocês do nucleotídeo, tá? Então vamos analisar o nucleotídeo de forma mais precisa, certo? Então, ó, bolinha, casinha, bandeira. Bolinha é o quê? Um grupo fosfato. Casinha é a pentose, que se for um DNA é desoxirribose, se for um RNA é ribose. E a base nitrogenada, no caso se for um nucleotídeo de DNA, nós vamos ter a adenina, citosina, guanina ou timina, representando aqui essa base nitrogenada. Tá? Quimicamente, né, mostrando as moléculas, como elas se ligam, nós teremos aqui a bolinha, que é o grupo fosfato, está representado aqui, a ligação química do oxigênio com esse carbono 5, tá, que já se liga com a pentose, e depois nós temos a ligação do carbono 1 com a base nitrogenada. Então, quimicamente é dessa forma que se ligam aí as estruturas formadoras do nucleotídeo. Bom, bem, o que é uma cadeia polinucleotídica? É a união de vários nucleotídeos, certo? Então, como é que o nucleotídeo se liga ao outro para formar o DNA? Porque o DNA não é formado por um só nucleotídeo. O DNA ele é formado por vários nucleotídeos unidos uns aos outros. Então, vamos observar aqui a ilustraçãozinha. Nós temos de um lado aqui a representação de uma fita de DNA, certo? Onde nós temos as bases nitrogenadas adenina, citosina, timina, guanina e timina novamente. Só lembrando que essa ordem aqui ela é aleatória e é essa ordem que nos faz ser diferentes geneticamente um dos outros, certo? Isso e mais um fator muito importante que ocorre lá na meiose 1, que é o crossing over, que a gente também estuda lá em divisão celular. Mas, no final das contas, o crossing over vai resultar numa sequência aleatória de bases nitrogenadas. Então, beleza. Nós vimos no slide anterior que a adenina liga com timina e que citosina liga com guanina. Então, vamos colocar o DNA complementar a esta base, certo? Mais uma vez aqui a representação molecular, tá joia? Ó, bolinha, casinha, a bandeirinha seria aqui, ó. Tá? Então, essa adenina aqui é essa mesmo. Vamos ver agora a ampliação. Ó. Mais uma vez, nós temos aqui esse destaque, que seria a bolinha, a casinha e a bandeira, grupo fosfato, pentose e base nitrogenada. Tá joia? E aqui a organização, a ligação de um nucleotídeo, aqui é um nucleotídeo, está ligado a outro nucleotídeo, que está ligado a outro, né, o terceiro, que está ligado ao quarto nucleotídeo, e assim sucessivamente. Tá? Esses 5 linhas, 3 linhas, é a posição de ligação de um nucleotídeo para o outro. A gente também vai ver isso em outras aulas posteriores sobre material genético. Por enquanto eu quero que vocês lembrem dessa ligação aqui. Tá? Nós vamos precisar dela para termos uma melhor compreensão do conteúdo. Bom, os cromossomos e a divisão celular. Quando a gente está estudando divisão celular, tá? Para que nós possamos crescer, você perde uma parte do seu corpo, levou uma topada, cortou um pedaço do dedo, aquela região tem que ser reposta. E para isso as células se dividem. Mas quando eu vou formar os gametas, óvulo ou espermatozoide, minhas células irão se dividir por meiose, tá? Para formar os gametas. E os cromossomos estão dentro de todas as nossas células. Você pegar o cromossomo de uma célula do seu couro cabeludo e o cromossomo de uma célula do seu coração, o DNA é o mesmo. Tá?
em nós. Então, o que é que acontece? Aqui nós temos uma célula 2N, que a gente chama de diploide. Ela tem dois conjuntos de cromossomos, A, homólogo, ó, emparelhados, ó, A com A', B e B'. Tá? E aí vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Estes cromossomos irão se duplicar. Então, ó, veja que o cromossomo A, ele se duplicou, e o cromossomo A' também. A mesma coisa ocorreu com os outros dois. Lembrando que esse processo aqui é para a formação dos gametas, tá? Então, a divisão celular é a meiose. A meiose ela é dividida em dois estágios, que a gente chama de meiose 1 e meiose 2, que lá na aula de divisão celular a gente vai explicar direitinho para vocês, tá? Todas as subfases, prófase, metáfase, anáfase, telófase e tudo mais, todos os eventos que ocorrem em cada uma delas. Mas por enquanto, de forma bem simplificada para vocês compreenderem como é que está relacionada aí a formação dos cromossomos, tá? Pela meiose. Formação dos gametas pela meiose. Então a gente tem aqui, na meiose 1, vai ocorrer a separação desses cromossomos. Então veja que A' foi separado, né, do outro A e veio para cá. O A, sem a linha, veio para a direita. Aqui o azulzinho, que era o B, veio junto com o A' e a linha, ó, coisa feia, né? E o outro cromossomo veio para cá. Então, meiose 1. Depois da meiose 1, veja que uma célula se dividiu em duas, cada uma com metade do número de cromossomos. Ó, ela tinha 4, agora só tem 2. Tá? Vai entrar então agora a meiose 2, onde cada uma dessas duas células que se originou da meiose 1 irão se dividir em mais duas células, cada uma delas. Sendo que as células originárias, elas terão os cromossomos como metade do número de cromossomos que estavam aqui em cima. Então, a gente tem, neste momento aqui, a formação dos gametas, certo? Então, essa é a relação básica que existe entre a meiose e a formação dos cromossomos lá dentro do núcleo dos espermatozoides e dentro do núcleo do óvulo. Bom, princípio básico da biologia. Todo estudante de ensino médio que estuda, que aprende, né, núcleo, DNA, síntese proteica, ele tem que saber deste princípio básico aí. Por que princípio básico? Porque são estas funções aí que nos fazem viver. Tá? Se nossas células lá dentro do núcleo, né, se o nosso DNA não fizer isso aí, infelizmente nós não teremos condições de viver. O que é que o DNA faz? Então, primeiro, o DNA ele vai se duplicar, tá? Eu estou falando do princípio básico da biologia. O DNA ele se duplica, depois ele é transcrito em um RNA. Aqui a letrinha M indica que esse RNA é mensageiro. Nós temos 3 tipos de RNAs, o mensageiro, tá? O ribossomial e o transportador, que nós vamos conhecê-lo daqui a pouco. E depois que o RNA mensageiro é transcrito pelo DNA, ele vai ser traduzido em uma proteína. Então, as proteínas são a primeira informação que o DNA nos fornece. Tá ok? Lembrem disso, proteína é a primeira informação que o DNA nos fornece. E a partir daí as proteínas terão inúmeros destinos. Daqui a pouco a gente fala sobre eles. Bom, a duplicação do DNA é uma duplicação que a gente chama de semi-conservativa. Prestem atenção, chamo a atenção de vocês para essa condição. Lembra que eu falei para vocês que o DNA da célula do meu couro cabeludo é igual ao DNA do meu coração, né? Da célula do meu coração? Qualquer célula do meu corpo, o DNA é o mesmo. Por quê? Porque a duplicação ela é semi-conservativa. Eu disse para vocês que o princípio básico da biologia começa pela duplicação do DNA. Então, quando o DNA vai se duplicar, ele sempre conserva uma de suas fitas. Por isso que todas as células do nosso corpo possuem o mesmo material genético. Né? Desde quando o espermatozoide painho fecundou o óvulo de manhã lá, tá? A partir daquele momento ali, iniciou o processo de divisão mitótica, ou seja, uma se divide em 2, 2 em 4 e assim sucessivamente, que elas mantêm o mesmo padrão genético da primeira célula lá da nossa formação. Então aqui a gente tem a representação de uma molécula de DNA sendo duplicada. Essa fitinha amarela aqui é a nova fita
E a fita em azul é a fita que pertence ao DNA original. Digamos que esse DNA em azul seja aquele formado pela fecundação do óvulo com o espermatozoide. Então o óvulo de manhã fecundou com o espermatozoide painho, pronto, gerou esse DNA. E agora essa célula tem que se duplicar. Para essa célula se multiplicar, ela tem que primeiro duplicar o seu DNA. E agora a gente vai perceber como é que isso ocorre. Existem algumas reações químicas, eu vou detalhar para vocês depois, tá? Mas de início eu queria chamar a atenção para uma enzima que é responsável por abrir, por expor as bases nitrogenadas. Vocês lembram que elas estão ligadas aqui A com T e C com G, certo? Mas alguém tem que fazer o papel de separar essas bases nitrogenadas para que uma nova fita venha sendo formada aqui no interior do DNA. E quem é que faz isso? É uma enzima chamada DNA polimerase. Tá? Ela vem e começa a separar essas bases nitrogenadas. Como vocês podem observar, o nosso DNA ele tem o formato de uma escada contorcida, como se fosse um corrimão contorcido. Tá? Dois carinhas chamados Watson e Crick, eles receberam o prêmio Nobel por terem elucidado o formato morfológico do nosso DNA, que é esse formato de escada contorcida. Então veja, eu vou pegar essa escada contorcida e vou esticar ela. Tá? E aí a gente tem aqui nessa figurinha logo abaixo à esquerda, uma sequência de bases nitrogenadas, sempre na combinação adenina com timina, citosina com guanina. Existem alguns bizus aí que a galera fala para você nunca esquecer e tal, mas com a prática vocês não esquecem não. Alguns são Agnaldo Timóteo, a maioria de vocês não conhece esse cantor, né? Mas os pais de vocês conhecem bastante. Agnaldo Timóteo, CG é fácil, aquela moto da Honda, a CG, fiz propaganda da Honda, vou querer cachê, certo? Então, ATCG ou TAGC, tanto faz, sempre nessa sequência. Então, vamos expor, vamos abrir essa fita. Quem é que faz esse papel aqui de abrir? É a DNA polimerase. Então, veja que agora as bases nitrogenadas estão separadas. Aqui, em cada uma dessas, vai surgir essa fitazinha amarela aqui, a fita nova, tá? Como é que isso vai acontecer? Vamos separar direitinho aqui. Então, ó, temos ela separada e as bases nitrogenadas, as novas bases nitrogenadas vão se ligando ao DNA. Sempre obedecendo a ordem. Guanina com citosina, adenina com timina, timina com adenina, tá? Citosina com guanina e assim sucessivamente. Quando esse processo terminar, o que é que nós temos? Nós temos agora duas moléculas de DNA. Mas o que foi que aconteceu? Olha que interessante o que aconteceu. A fita, as duas novas moléculas de DNA, elas conservaram uma das fitas mães, ó, o azulzinho aqui, que estava no DNA parental, vamos dizer assim, no primeiro DNA. Por isso que eu digo que a duplicação ela é semi-conservativa, tá ok? Então, todas as nossas células, quando vão se multiplicar, primeiro elas duplicam o seu DNA. Tá? Porque se elas não duplicassem, digamos que eu tenho 46, quando eu me multiplicar, quando eu me dividir em duas células, aí aquelas só teriam 23. Quando cada uma se dividisse, teria metade. Daqui a pouco não tinha mais DNA. Então, antes de eu me multiplicar, célula, eu tenho que duplicar o meu material genético para que as minhas células, a partir da minha multiplicação, tenham também o mesmo número de cromossomos. Tá? Ok. Bom, a duplicação semi-conservativa do DNA, então, é como eu expliquei para vocês. Né? O DNA original tem duas fitas e, posteriormente, após a duplicação, que nós acabamos de ver, quando eles formar uma nova fita, que essa rosinha aqui está representando a nova fita, mas ele sempre conserva a fita mãe. E assim sucessivamente. Então, todo o nosso DNA, todas as nossas células apresentam o mesmo material genético. Falando em material genético, e eu já disse para vocês agora há pouco que nosso código genético ele é lido através de trincas de bases nitrogenadas, ou seja, a cada sequência de 3 letrinhas nós damos o nome de trinca, certo? E disse também para vocês que nosso material genético, nosso DNA, ele produz também RNAs. Dentre esses RNAs, o RNA mensageiro.
O RNA mensageiro, como o próprio nome está dizendo, ele leva uma mensagem para o citoplasma da célula. E lá no citoplasma da célula serão produzidas as proteínas. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá joia? Então, o que é que acontece? Nós observamos nessa tabela aqui todas as trincas possíveis de bases nitrogenadas. Só que tem um problema. Eu disse que lá no citoplasma, a nossa célula fabrica as proteínas. Mas as proteínas são formadas de quê? Quem é que forma? Quem é que constrói as proteínas? Na verdade, as proteínas elas são formadas por aminoácidos. Vários aminoácidos formam as proteínas. Essa tabela aqui eu tenho a combinação de um RNA. Vamos agora a uma observação importante. O RNA ele se diferencia do DNA por algumas características. A primeira característica é que o DNA ele é formado por uma fita dupla, tá? Enquanto que o RNA ele só tem uma única fita. Outra característica que diferencia os dois é que o DNA ele tem timina, tá? Enquanto que o RNA, ao invés de ser timina, é uracila, certo? Então, frisem bem isso aí que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Essa tabela ela mostra as combinações de bases nitrogenadas. Por exemplo, se no RNA mensageiro tiver uracila, uracila e uracila, lembrando que se fosse um DNA seria timina, 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 tá? Então, no caso aqui é uracila, 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 nós teremos um aminoácido chamado fenilalanina. Esse aminoácido tem não somente uma combinação, mas duas. Vejam que tanto faz ser uracila, uracila e uracila, ou uracila, uracila e citosina. Nós teremos o mesmo aminoácido, tá? Vamos a um outro exemplo aqui. Vamos falar da serina. A serina tem 4 trincas diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Tá? E assim sucessivamente. Existem outros aminoácidos. Valina, Val, de tio Val. Valina tem também 4 tipos de trincas diferentes que codificam o mesmo aminoácido. Mas existe também um código dentro do RNA, porque senão a proteína ficaria sendo fabricada e nunca mais iria parar. Então, como é que a estrutura sabe que tem que iniciar e tem que parar a proteína? Quando ela encontra essa sequência. A metionina ela é codificada por AUG. Então, AUG é um código que diz assim, ó, quando o ribossomo, a gente vai ver daqui a pouco, o ribossomo vai ler o RNA mensageiro, quando ele encontra esta sequência, exclusivamente esta, ele começa a fabricar uma proteína, ok? Memorizem isso também. E quando é que ele termina? Bom, existem códons que indicam, né? Quando terminar. Então, aqui estão eles. Ó. UAA, uracila, adenina, adenina. UAG, uracila, adenina, guanina. Tá? Ou UGA, uracila, guanina e adenina. Quando o RNA mensageiro contém uma dessas 3 sequências, daí a proteína ela é cessada. Tá? Ela só é fabricada até esse momento. Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho de como será fabricada a proteína, a síntese proteica em si. Tá? Mas isso aí vai ficar para o nosso próximo vídeo, porque nós precisamos de um tempinho legal para a aula não ficar muito extensa. Tá joia? Até a próxima aula. Fiquem com Deus, grande abraço e até a próxima.